Me pegou de surpresa, não estava esperando por isso, mas como eu adoro um desafio, vamos lá. E eu vou explicar para vocês tudinho o que é essa notícia, o que eu tenho para falar para vocês, então vem comigo. Oiê, eu sou a Mai, para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas no meu canal. Aqui eu falo sobre todo o meu processo de imigração para os Estados Unidos através do visto EB3. E se você é novo, já te convido a se inscrever para você me acompanhar e saber como que funciona todas as etapas do visto, que aqui eu explico tudo. Se você tem interesse em aplicar para o visto EB3, eu vou deixar aqui o link da assessoria, que me presta assessoria desde o início do meu processo até o final, que é a MCC USA. Deixei o link aqui na descrição do vídeo e aí você pode preencher o formulário com eles e eles vão entrar em contato com vocês para poder agendar uma reunião de forma gratuita para vocês saberem como que funciona todo o processo através deles, tá bom? Dito tudo isso, qual foi essa notícia que eu recebi recentemente da minha assessoria? Bom, eu sempre vou voltar um pouquinho aqui. Eu sempre menciono para vocês a importância de ter o inglês, né? Mas nunca foi um requisito. Na verdade, não é requisito, não é pré-requisito. Porém, quando você inicia o processo, no meu contrato, não sei se pode ser que no contrato de vocês não tenha, quem tá no processo varia de empresa para empresa, tá? Mas no meu tem uma cláusula dizendo que a gente tem que se comprometer a estudar o inglês quando inicia o processo, para quando chegar lá não ter nenhuma surpresa, não dá nenhuma surpresa para o nosso sponsor, né? Por que eu digo surpresa? Porque quando você vai migrar para outro país ou vai viajar, você precisa saber pelo menos o básico. Tem vagas, tem sponsors que você precisa ter contato com o cliente, trabalhar com vendas. No meu caso, por exemplo, que é como garçonete, server, eu vou ter contato direto com o cliente, então eu preciso saber a língua. E o que aconteceu? Vou recapitular um pouquinho. Na minha última reunião com a minha, eu não vou dizer gerente, mas com a pessoa que cuida do meu caso dentro da MCC, né? A minha meio que assessora, minha consultora que cuida do meu caso. Ela me falou, minha última reunião foi sobre a DS 260, né? Que é a última fase do processo. O preenchimento, documentações e tudo. Então, a minha última reunião com ela me perguntou se eu sabia inglês ou se eu estava estudando. E aí eu disse para ela que sim, que eu estava estudando, que já tinha um ano que eu estava estudando, né? Um ano não, já tinha mais de um ano que eu estava estudando, que assim que eu iniciei o meu processo, eu iniciei também o meu curso de inglês. Eu já havia estudado uma outra época, muitos anos atrás, mas fiz só o básico. Então, quando eu comecei o processo, que foi em 2022, eu iniciei o meu curso. E até então eu estava fazendo uma vez por semana online. Aí depois, isso foi lá em meados de dezembro que eu tive a reunião com ela. Novembro para dezembro que eu tive a reunião com ela, não lembro agora exatamente. Eu acho que foi em dezembro. E aí eu tive a reunião com ela e ela falou assim, então estude, foque no inglês, porque eles estão querendo implementar, a assessoria implementar, para que os aplicantes, né, no caso nós aplicantes, iremos passar por uma reunião, meio que uma entrevista, para testar a nossa proficiência no inglês, para testar o nosso inglês, se a gente sabe de fato, se não sabe, para dar algumas dicas para o que melhorar, o que você focar e tal, essas coisas assim. Eu falei, tudo bem, eu já faço, né? Acreditando eu que seria assim mais lá para frente ou que seria uma hipótese e tal, para quem estava iniciando, né? E aí, em janeiro, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha que agendar o meu teste de proficiência, que eu iria passar por um teste para avaliar, um teste gratuito para avaliar o meu entendimento no inglês, a minha fala, como que eu
que nível que eu estaria no meu inglês, né? Mais ou menos isso, o e-mail. Não lembro certinho o que estava escrito, tá, gente? Mas estava escrito mais ou menos isso. Era um teste de 10 minutos, eu acho, 10 a 15 minutos, acho que é 10 minutos, com um rapaz que ele ia testar, ia saber, pra ver qual nível que eu estava, se eu precisava melhorar alguma coisa, se eu já sabia falar e tal. Falei, tudo bem, né? Tudo bem. Só que até então eu não estava preparada para isso, foi muito rápido, né? De dezembro a janeiro, coisa de um mês. E aí eu marquei para mês que vem o meu teste, ainda não fiz, mas o que eu queria trazer aqui para vocês, né, que é essa surpresa, porque muita gente que me segue aqui, que quer fazer o processo, ou que iniciou o processo, não tem inglês. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: façam o inglês. E por que que eu digo isso? Se aprofundem mais no inglês. Por quê? O que que ela me relatou, essa minha consultora? Ela disse que, eu falei, por que que estão fazendo isso agora? Vai ser um requisito? Ela falou assim, olha, pode ser que seja daqui pra frente. Porque tem sponsors que tiveram uns desagrados, porque a pessoa, o imigrante, o aplicante, chega lá para trabalhar e não sabe nada de inglês, não sabe falar, não sabe se virar. E aí é um problema, ele tem que dispensar esse imigrante. E aí que tá o problema, porque a pessoa às vezes pensa, ele vai me dispensar, ok, só que depois tem que pensar no depois. Quando você for tentar a sua cidadania, lá o agente vai perguntar para você, você ficou quanto tempo com seu sponsor quando você veio? Aí você vai falar assim, um dia? Entendeu? Aí o agente vai falar assim, what? Oi? Como assim? Ficou um dia. Ele vai pesquisar o seu trajetório todinho. Assim como os cônsules aqui no consulado do Brasil, eles pesquisam a sua vida, lá também não vai ser diferente. Então, o que eu quero deixar aqui de alerta é que assim, estudem e não sabem o inglês, começou o processo, vai ter muito tempo para vocês estudarem, então estudem. Porque aí quando você for tirar sua cidadania, você não tem esse problema. Quando você chegar para trabalhar com seu sponsor, você não vai ter esse problema de não saber a língua, você vai estar encaminhado, pelo menos com um inglês intermediário que você consiga se virar. Porque se acontecer isso, você chegar lá e você não saber falar nada, o seu sponsor vai cagar para você e vai te dispensar e depois você vai se prejudicar. Então, gente, se preparem, tá? Eu tive essa opção de marcar a minha reunião, entrevista, sei lá como é que vai ser isso, não faço ideia, mas depois eu vou trazer o vídeo 2 para falar como foi, o que eles perguntaram, se eu me saí bem, se eu me saí mal, mas assim, eu sei que eu já fiz um ano de inglês, depois agora eu estou fazendo 3 vezes na semana, eu só fazia online, agora eu faço presencial 3 vezes por semana. E aí, por que que eu optei de fazer presencial? Como muita gente que me segue aqui desde o começo, se você me segue aqui desde o começo, já deixa um like aqui e já escreve aqui, te sigo desde o começo, para eu saber quem que me segue desde o começo, quem tá aqui acompanhando, quem já tá também no processo, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer, né? Ou quem já fez, pelo amor de Deus, please, ajuda. Deixa aqui nos comentários como é que foi, se foi legal, se não foi, como é que se saiu bem, se não saiu, o que que eles perguntaram, como que foi. Me ajuda. Quem quiser, né? Claro. Só para eu ter uma ideia de como que vai ser. Mas estou confiante, vai dar tudo certo. Mas eu tenho essa curiosidade, né? Por isso que eu vou trazer aqui para vocês. Por quê? A minha assessoria está fazendo isso agora. Pode ser que a sua assessoria não esteja fazendo quem está no processo. Mas pode ser que futuramente irá fazer, porque é uma tendência deles procurarem pessoas que já sabem o inglês, tá, não sei, mas eu vou me comprometer a estudar, eu vou fazer o inglês, então eu vou chegar. Por quê, gente? Eu vou fazer o inglês. Veja bem, o processo é muito longo, então você vai ter tempo para estudar. Então, estudem,
Não deixa para começar a estudar depois de 1 ano, 2 anos. Eu comecei assim que eu comecei o processo, que eu iniciei o processo. Comecei em 2022, comecei o inglês em 2022, né? Fazia online. E aí, por que que eu não consegui continuar online? Porque para mim, eu tenho um filho pequeno, todo mundo sabe que eu tenho um filho pequeno, o Raulzito. O Raul tem 4 anos, então em casa acabava me atrapalhando um pouco, porque eu não conseguia ficar. A criança é um grude com a mãe, né? Então, se a mãe senta ali para fazer alguma coisa, vem em cima, assim, querendo saber o que você tá fazendo. Então, muitas vezes eu tava na aula e ele aparecia para dar oi pra professora, ele sentava no meu colo. Então, eu preferi esse ano, eu estou fazendo esse ano, comecei agora, 3 vezes por semana, presencial. Eu tô amando, então tá me ajudando bastante porque eu consigo sair de casa e focar lá só no inglês. Então façam. Não usem desculpas, tipo, não tenho dinheiro, já paguei, o processo tá muito caro, não tenho dinheiro. Gente, no YouTube aqui é uma plataforma excelente, maravilhosa, você consegue aprender muita coisa valiosa aqui no YouTube. Você consegue aprender trabalhar, você consegue aprender línguas, você consegue aprender computação, você consegue aprender várias coisas. Então não use isso, a falta de verba, como pretexto. Então comece estudando aqui no YouTube, depois você vai e procura um cursinho mais barato, mas não deixem de estudar. E Maíra, será que vai ser um pré-requisito inglês? Olha, futuramente eu acredito que sim. Quando eu comecei, até hoje em dia, eu sei que não é um requisito do EB3, mas as assessorias, elas dão preferência para quem já sabe mais ou menos o inglês. Elas vão te apresentar para o sponsor uma pessoa que já sabe o inglês. Porque muitos sponsors não estão querendo correr esse risco de pegar uma pessoa que não sabe nada do inglês, entendeu? Então, não é que seja um requisito do EB3, mas se você vai para um país que não fala a sua língua, que lá não é a sua língua, você precisa se adaptar, você precisa saber a língua da onde você está indo, né? Se você vai fazer uma viagem, por exemplo, você vai estudar sobre aquele local. Então, a mesma coisa que eu digo aqui para vocês sobre o inglês, tá? Então, se você viu algum vídeo meu falando que não é requisito, que não precisa do inglês, eu retiro o que eu disse, tá bom? Estou sendo honesta com vocês porque eu quero transmitir aqui para todo mundo sinceridade, quero transmitir aqui para vocês transparência. Então, eu não vou dizer para você que é fácil, eu não vou dizer para você que é barato, eu não vou dizer para você que foi super fácil, que tá tudo bem. Não, tudo tem os seus contratempos. Mas quando você tem um objetivo na sua cabeça, quando você tem uma meta específica, um objetivo claro, tem clareza do que realmente você quer, você consegue, tá? Se alguém conseguiu, você também consegue. Então, era esse o recadinho que eu queria dar para vocês, tá bom? Foi bem chamativo o início do vídeo, porque de fato eu queria chamar a atenção para vocês com relação a isso, porque eu sei que muita gente que me segue aqui tem essa dúvida, fica com medo. Então, o conselho que eu dou aqui, a dica que eu dou, o conselho, sei lá o que vocês quiserem achar, façam o inglês, tá? Se preparem. Não tem dinheiro para fazer o inglês? Vai estudar no YouTube. Aqui, ó, no YouTube você aprende muita coisa, tá bom? E você consegue ter boas aulas com bons professores aqui mesmo na plataforma, tá bom? Então já me sigam aqui para acompanhar toda a trajetória. No próximo vídeo eu vou falar sobre os meus próximos passos, né? Não vou dar spoiler aqui, mas tem algumas coisas também que eu preciso contar para vocês que eu ainda não contei, sobre a minha DS, tá? E sobre uma outra coisa que eu quero falar. Então já me segue aqui, deixa um like se você curtiu esse vídeo, se te ajudou de alguma forma, tá bom? Depois eu vou trazer o vídeo 2, então me segue aqui para você não perder e o YouTube te avisar. Vou trazer o vídeo 2 para falar como foi essa entrevista, essa reunião, sei lá o que vai ser, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e deixa aqui também nos comentários se você me acompanha desde o começo, tá bom? Se você já fez a reunião também, deixa aqui alguma dica pra mim, tá? E até o próximo vídeo, gente. Tchau!